Bom dia. Dessa vez eu viajei. Meu Deus, confundi tudo. Começando com terno. Ai, ai, como eu me iludo. Bom dia, Xande. Bom dia, Rubi, Andréas. Bom dia, Úrsula. Oi, Fabrício. Oi, Fabiola. A gente faz milhares de vezes a mesma coisa e não aprende, né? Bom dia, Rosana. Oi, Cris. Oi, Nega. Oi, Fran. Oi, Mauro. Essa é a banda Terno. Bom dia, Ana Paula. É a nova geração de músicas, né, de MPB. Tem uma batida e uma voz suave, assim. Oi, Camila. Oi, Silvia. Bom dia, Rosa. Bom dia, Jaque. Então começamos com terno. Vamos lá. Oi, Rosana, tudo bem? Oi, Fernanda. Então, a gente está lendo... Bom dia, Maria. A gente está lendo o Tishnahan. Então, Velho Caminho, as Nuvens Brancas, seguindo as pegadas do Buda, editora Bodh Gaya, a tradução do Enio Burgos. E já estamos no capítulo 75, foram 75 dias, né, de leitura ininterrupta. E são 81 capítulos. Então a ideia é a gente finaliza segunda-feira. E a princípio eu já estou vendo outro livro, tá? Estou na dúvida de 2, assim, mas não vai ser logo em seguida. A gente vai dar uma pausa, né? E aí a gente vê, se segue. A gente vai ver aí conforme a disponibilidade de vocês. Vamos seguir, não vamos, né? Mandem mensagem, né? E aí a gente vê, tá bem? Então a proposta é provavelmente a gente seguir, assim, com o próximo livro mais tarde. Então, capítulo 75, Lágrimas de Felicidade. 10 dias mais tarde, o Buda pôs um sobremanto, apanhou sua tigela de mendigar e deixou a cidade de Rajagaha. Ele rumou para o norte, através do Ganges, parando ao longo do caminho para visitar o monastério Kutagara. Então, se ele rumou para o norte, ele estava ali mais perto de Kapilavastu, deve ter ido em direção ao Himalaia mesmo, o que hoje é o Nepal, porque antes não tinha aquela divisão do norte ali. Então ele chega nos pés do Himalaia. E então, deixa eu voltar. Ele rumou para o norte através do Ganges, parando ao longo do caminho para visitar o monastério de Kutagara. E então seguir na direção de Saravasti. Logo iniciaria a estação chuvosa novamente, e ele precisava retornar para Jetavana, a fim de preparar-se para o retiro anual. Os veneráveis Ananda, Sariputra, Moggallana e 3 outros bhikkhus o acompanharam. Quando chegaram em Saravasti, o Buda caminhou diretamente para Jetavana. Muitos bhikkhus e bhikkhunis se reuniram para esperar sua chegada. Eles tinham ouvido falar dos eventos em Magadha e ficaram aliviados em vê-lo ileso e em boa saúde. Então, em Magadha aconteceu tudo aquilo, tentaram matá-lo, o príncipe aqui estava loucaço, então dá uma confusão. A Bhikkhuni Khema também estava presente. Ela agora atuava como abadesa das monjas. Pois é, aqui não diz. A Bhikkhuni Khema, eu não lembro do final desse livro, faz tempo que eu li. Então, a Bhikkhuni Khema assume como abadesa das monjas, e era a monja, que é a tia dele, né? E que criou ele, né? Porque a mãe dele morreu. E ela era abadesa, talvez ela tenha morrido já, não sei. Mas a Khema vai ser uma das bhikkhunis mais conhecidas assim, na história do budismo. Primeiro, assim, né? O rei Prasenajit veio ver o Buda logo que soube de sua chegada. Ele perguntou sobre a situação em Rajagaha e ouviu relatar todos os fatos, incluindo seu encontro com a rainha Videhi, irmã deste rei.
O Buda contou que, apesar de ter mantido uma postura calma, sabia que o coração dela estava repleto de pesar e lamentação. Então a Videria é a esposa do Bimbisara que o filho matou, né? Matou de fome. E então esse rei aí, ele é irmão dela, o rei Prasenajit. Contou que já havia enviado uma delegação até Rajagarha para pedir que a Jatasattu, seu sobrinho, explicasse o aprisionamento do rei Bimbisara. Peraí, deixa eu tirar só o... Tá vibrando aqui. Ok. Um mês já havia passado, sem que nenhuma resposta tivesse sido recebida. O soberano enviara mensagem posterior dizendo que, caso o novo rei julgasse necessário, poderia vir a Saravati em pessoa para explicar a situação. Como é que eu explicar essa situação, hein? O rei ainda informou o Buda de que, para demonstrar sua oposição aos eventos em Magadha, havia reclamado o território oferecido para Magadha muitos anos atrás, por ocasião do casamento de sua irmã com o rei Bimbisara. Então, né, vai dar confusão, hein? Esta terra ficava situada próximo da cidade de Varanasi, em Kasi. O primeiro dia do retiro da estação das chuvas havia chegado. Todos os centros espirituais e monastérios da região estavam repletos, superlotados de bhikkhunis e bhikkhunis. A cada 10 dias, o Buda dava uma palestra Dharma em Jetavana para todos os monges e monjas. Então eles ficam 3 meses, mais ou menos, ali, né? Então a cada 10 dias ele aparecia, mas todos os dias tem palestra Dharma nesses retiros. Essas palestras sempre aconteciam após o almoço do meio-dia. Os monges e monjas que vinham andando desde os centros mais afastados não teriam tempo suficiente para mendigar se quisessem assistir a um destes discursos. Discípulos leigos da cidade trabalharam duro para garantir que houvesse alimento suficiente, esperando por esses monges e monjas. A primeira palestra Dharma proferida pelo Buda naquela estação foi sobre o tema da felicidade. Ele disse à Assembleia que a felicidade é real e pode ser alcançada bem no meio da vida cotidiana. Em primeiro lugar, disse o Buda, a felicidade não resulta de se entregar aos desejos sensuais, dos sentidos. Tá? Os prazeres sensuais trazem uma felicidade ilusória e verdadeiramente eles são fonte de sofrimento. A gente sabe disso, né? Mas a gente sempre cai na mesma coisa. É como um leproso que a força... Ele tem que dar os exemplos da época, né? Na época, tipo, da época de Jesus ali, né? Ele está 500 anos antes, né? Mas é uma época que a lepra era comum, né? É como um leproso que é forçado a viver sozinho na floresta. Sua carne é atravessada por terrível dor dia e noite. Então ele cava um buraco, acende ali dentro uma fogueira e fica bem junto ao fogo tentando aliviar temporariamente sua dor, quase queimando seus membros. É a única maneira de conseguir alguma melhora ou alívio. Miraculosamente, porém, após alguns anos, sua doença desaparece e ele é capaz de retornar a uma vida normal na vila. Ah, que sofrimento. Um dia, entra na floresta e vê um grupo de leprosos queimando seus membros sobre as chamas ardentes, exatamente como fazia. Sente dó daquelas pessoas, pois sabe que no seu estado saudável jamais conseguiria manter seus membros tão próximos das chamas. Se alguém tentasse arrastá-lo para junto do fogo, ele resistiria. Entenderam a analogia? Então compreende, aquilo que antes lhe dava algum conforto, na verdade, é fonte de dor para quem está saudável. Então a gente não se entrega, tem que ter um caminho no meio, a gente não se entrega aos prazeres hedônicos, assim, prazeres sensuais da carne, dos sentidos, enfim. A vida não é só festa. Então, resumindo, assim, dando uma... A vida não é só festa. Porque eu saio todos os dias, não sei o quê. Isso é ilusão, total ilusão. Mas aí tu não vai sair? Sim, tem que sair, tem que fazer festa, tem que encontrar os amigos, caminho do meio. Né? Então, quando a gente está ali vendo aquilo, as pessoas estão sendo arrastadas por isso, assim, pelos prazeres dos sentidos, e estão perdendo uma parcela preciosa da vida, que é aprender muita coisa que tem por aí, sabe? Façam, encontrem-se, coloquem um limite, continue estudando, continue praticando, continue tendo relações. Os prazeres são como uma cova de fogo, trazem alívio somente para aqueles que estão doentes. Uma pessoa sã evita as chamas dos desejos sensuais, as chamas dos desejos dos sentidos, não é arrastado por um som, por uma imagem,
uma palavra, por um gesto, por um nada. A gente evita, não quer dizer que não caia. O Buda explicou que a fonte da verdadeira felicidade é viver calma e livremente. Tudo é treino, gente. Tudo é treino. À medida que a gente vai diminuindo, ótimo. Experimentando completamente as maravilhas da vida. Aí tu aproveita de forma lúcida. Contempla o que tem que ser contemplado. Felicidade é estar consciente do que está acontecendo no momento presente, livre tanto do apego quanto da aversão. Então tem gente que sofre, assim, né? Tem uma aversão, tá fazendo um esforço muito tremendo para que as coisas para funcionar assim na vida, né? Também não funciona, não dá certo. Muita aversão. Por exemplo, a gente estava conversando essa semana sobre comer carne, né? As pessoas dizem, mas comer carne, não sei o quê. Se tu tá sofrendo para fazer uma alimentação sem carne, apenas diminua no começo, né? Diminua, coma 3 vezes por semana, depois 2, depois 1, depois uma semana sem comer. Mas se é um sofrimento para ti, para que fazer? Teu corpo precisa, entende? Não cai nessas, assim. Vai com calma para tudo na vida. Calma, né? Uma pessoa feliz aprecia as maravilhas disponíveis no momento presente. Uma brisa refrescante, o céu da manhã, uma flor amarela, um bambu violeta, o sorriso de uma criança. Uma pessoa feliz pode apreciar essas coisas sem ficar preso a elas, compreendendo todos os dharmas, os fenômenos, né, como sendo impermanentes e desprovidos de um eu separado. Já sabem o que é isso, não vou explicar de novo. Né? Uma pessoa feliz vive tranquila, livre de preocupação e medo, por entender que uma flor logo se desmancha. Ela não se entristece quando isso efetivamente ocorre. Uma pessoa feliz compreende a natureza do nascimento e morte de todos os dharmas. Sua felicidade é verdadeira felicidade. E ela passa a não mais temer sequer a sua própria morte. O Buda disse à Assembleia que algumas pessoas acreditam ser necessário sofrer no presente a fim de ter felicidade no futuro. Isso é uma baita bobagem. As pessoas acharem que tem que ter um tipo de sofrimento para serem felizes. Elas fazem sacrifício e suportam austeridades físicas e mentais, pensando que assim alcançarão a felicidade mais adiante. Tem uma coisa de relação de criação de filhos também que acontece muito próximo a mim. Assim. Eu tive uma vida sofrida, então eu quero que meus filhos passem por isso também, porque isso vai fortalecer o caráter dele. Eu acho isso... Desculpa se tu faz isso, mas eu acho inadmissível, assim. Porque não tem, porque são outra época que tu viveu, se tu passou necessidade, se tu passou algum desconforto, alguma, né? Dentro das condições da época fazia sentido tu passar aquilo, mas se tu tem condições, fazer com que teus filhos passem necessidade para aprender, totalmente desnecessário. Deixa eles, né? O que tu tem que ensinar é o que é certo, o que é errado, a ética, né? Isso tem que ensinar. Mas não passar necessidade. Para quê? A gente não vem para sofrer, gente. A gente não vem para sofrer. A vida, porém, existe apenas no momento presente. Tais sacrifícios são um desperdício. Eu concordo. Outras pensam que se você conseguir paz, alegria e libertação, deve praticar automortificações agora. Elas praticam austeridades, deixam-se ficar famintas e impõem dor às suas mentes e corpos. Para quê? O Buda ensinou que tais práticas causam sofrimento para a pessoa tanto no presente quanto no futuro. Claro, né? Vai lembrar daquilo, vai se arrepender ainda, bocó. Outras pessoas ainda sustentam que por ser a vida algo tão fugaz, não se deve absolutamente ter preocupações com o futuro. Os hedonistas, né? Não, né, gente? Tu tem que se preocupar sim. Elas querem tentar satisfazer todos os seus desejos no presente. Ele explicou que deixar-se fisgar pelos desejos sensuais deste modo causa sofrimento tanto a curto quanto a longo prazo. O caminho que o Buda ensinou evita ambos os extremos. Então, o eternalismo e o niilismo. Então, quem estudou, pode estudar o Sartre também, vai falar sobre isso. Ele asseverou que o modo mais inteligente de viver é aquele que promove a felicidade tanto no presente quanto no futuro. Vocês já leram Sartre e a Simone de Beauvoir? Então leiam as cartas entre eles. Eles foram casados, né? Vocês sabem, 2 franceses que mudaram o pensamento, assim, mas cada um tinha uma visão
E eu, a princípio, curto mais de ler a Simone, porque ela tem uma visão feminista assim, super forte e que marcou toda uma... Eu tenho aqui atrás de mim aí, os livros deles ali. Tem vários. Então tá. A senda da libertação não requer a imposição de austeridades ao corpo, na esperança de adquirir felicidade posterior. Um monge cria felicidade tanto para si quanto para todos aqueles ao seu redor. No momento presente, através do modo como come a sua refeição diária, medita e pratica os 4 estabelecimentos da mente atenta, as 4 meditações ilimitadas e a plena consciência da respiração. Fazer uma única refeição por dia mantém o seu corpo saudável e leve. Então aqui é para os monges, né? Ele tá sugerindo. Tá? Porque eles ficam praticando, eles não têm muita atividade física. Hoje não, hoje eles produzem no campo e tal e coisa. Mudou. A época aqui era outra, né? Estavam iniciando a sanga, vendo modelos que fossem funcionar. Hoje não é mais assim. Alguns lugares até, mas quando é retiro, é diferente, gente. A gente vai para retiro, é diferente do que o dia a dia. No dia a dia não, é de trabalho e tal. Mas sempre atenção plena. Os bíconos permanecem castros e sem filhos. Então, é para quem é monge naquele período ali. Não como uma prática de austeridade, mas como um modo de estarem mais livres para auxiliar aos outros. Então, a preocupação deles é auxiliar os outros. Tá? Tanto no tibetano quanto no Zen, os monges, né, e os lamas casam. Né? Tá, os rinpoche, eles são casados e tudo mais. Mas quando está no monastério, não. Né? Os monásticos mesmo não tem relação. O monge é capaz de ver a felicidade que está presente em cada momento da vida cotidiana. Se ele sente que sua castidade o priva de felicidade, não está vivendo o espírito do ensinamento. Aquele que segue o ensinamento da castidade em seu verdadeiro espírito irradia tranquilidade, paz e alegria. Isso aí é um problema. Isso é raro. Uma tal vida traz felicidade tanto no presente quanto no futuro. Após a palestra Dharma, uma discípula leiga chamada Punalakana perguntou se o Buda poderia falar com ela. Contou que seu marido, Sudatta Anathapindika, né? Anathapindika, o Sudatta é o que construiu o bosque de Jetavana, tinha caído gravemente doente. Tinha dores tão lancinantes que não conseguia estar presente. Sua condição paulatinamente piorava. Ele temia que pudesse morrer antes de ter a chance de ver o mestre uma vez mais. No dia seguinte, o Buda, juntamente com os veneráveis Sariputra e Ananda, foi visitá-lo. Ele ficou profundamente comovido em vê-los. Sua face estava pálida, fatigada, e ele mal conseguia sentar-se. O Buda disse: Sudatta, sua vida inteira foi cheia de significado e felicidade. Você aliviou o sofrimento de incontáveis pessoas, que lhe concederam o codinome de Anathapindika, aquele que cuida dos pobres e abandonados. O monastério de Jetavana é uma das suas magníficas realizações. Constantemente você não mediu esforços para ajudar a difundir o Dharma. Você viveu de acordo com o ensinamento, e tem assim criado felicidade verdadeira para si mesmo, sua família e muitos outros. Você pode descansar agora. Vou pedir que o venerável Sariputra venha visitá-lo frequentemente e lhe indique orientação especial. Não tente ir ao monastério, você precisa preservar suas forças. Se vocês pesquisarem ali o Sudatta Anathapindika no Wikipedia, vocês vão ver que tem toda uma descrição dele bem extensa assim, sobre a vida dele. Então ele criou o Bosque Jetavana, que existe, né? Você já deve ter pesquisado, né? Existe até hoje, né? 2.600 anos está lá, né? E foi o principal, assim. Depois tiveram outros, mas foram posteriores, né? Posteriores após o Buda falecer, após atingir o Parinirvana. E que eles que conseguiram manter os ensinamentos, mas ele é o que foi presencial, assim, foi o principal, e a mulher foi a Visha, se não me engano, não me lembro agora. Então tiveram dois assim no momento do Buda, que são essenciais para que os ensinamentos aconteçam, né, para manter ali a unidade da coisa. Então tem toda uma história dele, né, bem bacana. Sudatta juntou as palmas das mãos em gratidão. 15 dias mais tarde, o Buda deu uma palestra Dharma sobre a vida leiga. Então, vocês que são mais... eu já estou no caminho, eu estou na corrente dos preceitados, né, não monástica. Mas eu estou num caminho que é diferente. Então, aí mesmo assim, ainda sendo leigo, né? Um leigo mais para lá do que para cá, vamos dizer, tá?
Então quem está leigo, quem é leigo, pode manter uma vida de ensinamentos e tudo mais, manter esses preceitos, assim, né? Os preceitos que são os treinamentos da mente, né? Vocês podem treinar isso. Então o Buda vai dar uma dica aqui agora. E que vocês podem fazer tranquilamente. Disse aos leigos como poderiam realizar a felicidade verdadeira em suas vidas cotidianas. Recapitulou o princípio de viver a paz no presente, para gerar a paz no futuro, o qual já havia apresentado em palestras dharma dadas aos monges e monjas. Ele também disse: um bhikkhunu, um monge, vive uma vida casta, a fim de desfrutar a paz e alegria do momento presente. Tal vida garante felicidade futura também. Os bhikkhunus sem lar, todavia, não são os únicos que podem desfrutar de tal felicidade. Discípulos leigos, vivendo dentro do mundo secular, da forma mundana, né, podem seguir os princípios dos ensinamentos para promoverem a felicidade verdadeira. Em primeiro lugar, não permitam que um desejo por riqueza os deixe tão ocupados que acabe impedindo a felicidade para vocês e sua família no momento presente. Bom, não preciso nem dizer, né? Tem gente que vive só para ganhar dinheiro. Eu vejo sofrimento na pessoa, assim. Vejo de fato, assim, pessoas próximas, muito próximas. É um sofrimento, é uma dor, assim, presas ao ganho, assim, sabe? Acho muito triste isso. A felicidade vem antes da prosperidade, né? Não significa que tu não tem que trabalhar. Tu tem que ter as coisas confortáveis, tem que ter a vida confortável. Há um limite para as coisas. Um olhar repleto de compreensão, um sorriso de aceitação, uma palavra amorosa, uma refeição compartilhada no carinho e consciência, com carinho e consciência, são as coisas que geram felicidades no momento presente. Nutrindo a consciência no momento presente, vocês podem evitar de causar dano a si mesmo e àqueles que o acompanham. O modo como olham para os outros, seus sorrisos e pequenos atos de consideração podem gerar felicidade. A verdadeira felicidade não depende da riqueza ou fama. Isso é óbvio, né? Só para quem está iludido não é óbvio. A pessoa diz, isso é bobagem. Os caras me acordam de manhã cedo para ler, despertando com Dharma, devia estar trabalhando essa hora. Tu acha que tem gente que não pensa assim? Quer apostar como tem? Tem. Pior que tem. O Buda relembrou uma conversa que tinha tido com um mercador chamado Sigala, vários anos antes em Rajagaha. Certa manhã deixara a floresta de bambus com sua tigela de mendigar logo aos primeiros lampejos da aurora. Ele veio a encontrar um homem jovem no caminho próximo da cidade. Sigala estava se prostrando para 6 direções: leste, oeste, norte e sul, abaixo e acima. O Buda parou e perguntou-lhe qual seria o propósito daquelas prostrações. Sigala disse que seu pai o tinha ensinado, quando menino, a inclinar-se para 6 direções a cada manhã. Ele gostava de obedecer aos desejos do pai, mas desconhecia o real propósito do ritual. Então olha que bacana, aí o Buda explica para ele, né? É diferente das danças que tem hoje por aí, sabe? Não é isso, tá? É outra coisa. O Buda lhe falou: inclinar-se de mãos postas em reverência é uma prática que promove a felicidade presente e futura. E prosseguiu dizendo para Sigala que enquanto fizesse a reverência para leste, então, ou quando o sol nasce para a esquerda, ele podia contemplar a gratidão relativa a seus pais. Quando fizesse a reverência ao sul, ele podia contemplar a gratidão relativa a seus professores. Ao oeste, ele podia contemplar o amor por sua esposa e filhos. Ao norte, ele podia contemplar o amor por seus amigos. Abaixo, podia contemplar a gratidão por seus companheiros de trabalho. Acima, podia contemplar a gratidão por todas as pessoas sábias e virtuosas. Tem uma prática de meditação que a gente faz, né, que é do sufismo, sufi, uma prática sufi, que é são movimentos, você já deve ter visto eu fazer algum vídeo no passado aí. Então ela é em movimento e que a gente faz rodando, né, nesses 4 direções. Assim. O mestre ensinou-lhe os 5 preceitos e como olhar profundamente as coisas a fim de agir com base no apego, na raiva, na paixão ou no medo. Disse para evitar as 6 ações que conduzem à ruína: abusar de álcool, vagar pelas ruas da cidade tarde da noite, frequentar lugares de jogos, visitar locais de depravação, associar-se a pessoas de pouco caráter e entregar-se à preguiça.
Além disso, Siddhartha explicou como determinar quem era merecedor de ser considerado um bom amigo. Então ele dá umas dicas simples, assim, não dá nada muito complexo, né? Um bom amigo é constante, seja rico ou pobre, feliz ou triste, bem-sucedido ou não. Um bom amigo é aquele cujos sentimentos não vacilam. Um bom amigo escuta você e ajuda nos maus momentos. Ele compartilha alegrias e tristezas com você enquanto considera suas alegrias e tristezas como se fosse dele também. Então, se seus amigos não estão fazendo isso, né? Tenta evitar. O Buda continuou dizendo: a verdadeira felicidade pode ser realizada nesta mesma vida, especialmente quando você observa o seguinte. Então ele dá 10 tópicos aqui. Promover relações com pessoas virtuosas e evitar o caminho da degradação. Viver um ambiente favorável à prática espiritual e ao bom caráter. Promover oportunidades de aprender mais sobre o Dharma, sobre o ensinamento, os preceitos e as trocas que levem um maior aprofundamento. Aproveitar o tempo para cuidar bem dos pais, do cônjuge e das crianças. Dedicar tempo, recursos e felicidade para os outros. Estimular oportunidades de cultivar virtudes, evitar álcool e jogos. Cultivar a humildade, a gratidão e a simplicidade. Buscar oportunidades para estar perto de bhikkhus a fim de estudar o caminho. Viver uma vida baseada nas 4 nobres verdades. Aprender a meditar a fim de pacificar preocupações e ansiedades. Então vocês veem que ele bota meditar lá no fim. Não é por acaso. Se tu não conseguir observar todas essas coisas, tenta sentar em meditação para te ver. É fake. Tu não consegue sentar direito. Tem que resolver as coisas. Claro que a gente sempre vai ter um perrengue durante o dia, uma treta, né? Mas observa para ver se tu consegue sentar em paz. Teu corpo responde, não é legal. Então, observa tudo isso ao longo do dia e senta em meditação para te ver como é diferente. Não significa que virei santo. Eu sempre digo isso. Não tentem virar santinho e coisa que isso é chato. Isso não faz nem sentido. Tá? A gente está aí para aprender. Você tem que pegar e contornar os problemas, né? Situações. Mas santinho é chato. O Buda elogiou os discípulos leigos que viviam o ensinamento em suas vidas cotidianas, no seio de suas famílias e na sociedade. Ele fez menção especial a Anathapindika. Disse que Siddhartha era um exemplo de alguém que havia devotado todos os seus esforços para criar uma vida cheia de significado. Serviço ao próximo e felicidade. Porque assim, gente, tem pessoas que é muito tranquilo para essas pessoas conseguirem viver nessa vida mundana, ganhar dinheiro, saber como conduzir. E essas pessoas destinam parte, não é obrigação isso, depende da pessoa. Elas destinam partes para que as outras pessoas consigam viver melhor, porque outras pessoas não sabem fazer isso. E quando elas daqui a pouco fazem isso, elas ganham méritos, porque elas fazem com que essas pessoas possam, de alguma forma, fazer o seu trabalho, que é conduzir outras pessoas, às vezes socialmente ou assim. E tem pessoas que sabem lidar. Elas entenderam, eu consigo lidar com esse negócio do dinheiro, vai lá. Isso é sensacional. É aí que as coisas casam. Senão não funciona, senão o mundo fica muito estranho. Fica sem sentido. Então quando casa isso, como o Buda teve a sorte de ter a Anathapindika aqui, o Siddhartha, sensacional. O coração de Siddhartha, que era realmente profundo. Sua vida inteira havia sido guiada pelo ensinamento. O Buda disse que as pessoas que angariassem fortuna ainda maior do que a de Siddhartha não conseguiriam facilmente alcançar o nível de felicidade que ele havia gerado para os outros. Claro, até hoje está repercutindo. Até hoje, imagina tu passar lá pelo bosque de Jetavana, né, e perceber que aquilo é palco de momentos de inspiração. Quantas pessoas mudaram, quantas pessoas que iriam cometer um mal assim tremendo, uma família que poderia perpetuar por gerações, encontrar o caminho, não vou fazer. Aquele momento que tu vai fazer aquela besteira, daqui a pouco tu ligou aqui, sabe? Está repercutindo até hoje. Tu estava ali mal, fazer uma besteira contra si. Daqui a pouco tu iria tentar contra si. Você acha que não acontece isso? Acontece, gente. Tem gente que nesse momento está deprimido. E aí acordou de manhã ali pensando em fazer uma bobagem e aperta, despertando com Dharma. E aí senta e ouve. Vocês acham que não vai tocar? Então eu agradeço a Anathapindika, aos Anathapindikas que tem por aí. Agradeço de verdade, de coração. É muito legal, assim, muito bacana mesmo, que ele repouse em paz. A esposa de Siddhartha, Punalakana, foi levada às lágrimas com elogio ao seu marido. Claro, né? Ela se levantou e respeitosamente se dirigiu a ele.
Eu tenho um exemplo disso, foi minha sogra. Minha sogra e meu sogro já faleceram. E ela faleceu primeiro e ele logo em seguida, assim, um ano depois. Ela dedicou sua vida a ajustar. Ela foi uma nata pindica para mim. Assim, se não fosse ela, eu não teria me formado. Para mim e para as outras, e para o seu Miguel, assim, para os filhos, obviamente, mas para o seu Miguel, o meu sogro, para que ele pudesse trabalhar tranquilamente no meio social, assim, e ele fez um trabalho nos presídios a nível mundial, não só a nível lajeado, mundial, reconhecido na ONU, para vocês terem uma ideia, palestrou na ONU, e porque ela mantinha ela como médica, né, mantendo ele advogado, enfim, né, mas não estava orientando nesse sentido. Então, um exemplo pessoal, assim, né? E ela mantinha né? Ele tinha uma aposentadoria, óbvio, né, gente? Mas estou falando assim que ela conseguia manter o seio funcionando da estrutura para que ele pudesse orientar. Milhares de presos foram ressocializados por causa dele. Então, imagina isso, esse impacto na sociedade. Não precisa ser um grande anatapendica, não precisa doar um bosque de Jetavana, entenderam? Tá aí, gente, tá aí, é só fazer. Tu tem condições, observa a sua volta, observa, né? Ou gerar essa generosidade também de estar presente, de observar. Tem muita coisa que dá para fazer, muita coisa. Não fiquem presos dentro do seu mundinho. Ela se levantou e respeitosamente se dirigiu a ele. Senhor, a vida de uma pessoa abastada com frequência é muito ocupada, especialmente quando possui muitos bens. Penso que manter um pequeno e modesto labor seria mais favorável à prática espiritual. Quando vemos os bíconos livres de um lar e família que possuem pouco mais do que uma tigela, somos inspirados a buscar uma vida mais simples e despojada. Nós gostaríamos de viver uma vida mais desvencilhada também, mas estamos presos a tantas responsabilidades. O que podemos fazer? O Buda respondeu, Punalakana, os monges têm responsabilidades também. Uma vida casta requer que os bhikkhus viva com a mente atenta aos preceitos dia e noite. Um bhikkhu devota sua vida aos outros. Discípulos leigos, o Tathagata deseja sugerir um modo pelo qual vocês podem provar a vida de um bhikkhu 2 vezes por mês ou mais. Então aí a dica do Buda, novamente. 2 vezes por mês, vocês podem vir ao templo e seguir essas práticas por dia e uma noite. Assim como bíconos, vocês farão apenas uma refeição. Então, 1 vez por mês, façam isso, gente. Ninguém vai morrer comer 1 vez por dia. Hoje, inclusive, eu estou nesse processo. Hoje, então, eu farei só uma alimentação. Poderão praticar meditação sentados e caminhando por 24 horas. Então, um dia faz isso. Observe a sua mente e diz, gente, eu vou desligar meu celular hoje, tal dia, né? Vê um dia ali, vou desligar meu celular, vou sair das redes, vou praticar a mente atenta. Então tu continua lavando a tua louça, tu continua fazendo outras coisas ali, arruma a casa, depois senta em meditação, a mente atenta. Vocês podem desfrutar de uma vida casta, sem sexo. Vocês conseguem, né? Consciente, concentrada, relaxada, pacífica e feliz. Como se fosse um monge ou um monge. No final do dia, vocês poderão retornar à vida secular, mundana, observando os 5 preceitos e os 3 refúgios normalmente. 5 preceitos, não matar, não roubar, não. Né? Discípulos leigos, o Tathagata informará os bhikkhus sobre as 8 observações laicas. Esses dias especiais de prática podem ser organizados nos templos ou mesmo em seus próprios lares. Vocês podem convidar bhikkhus para irem até suas casas para administrar as 8 observações e oferecer ensinamentos no seu dia de prática. Eu posso até conduzir um dia desses, um dia laico assim. Conduzo, não tem problema nenhum. Punalakana ficou feliz com as sugestões do Buda. Ele perguntou, Senhor, quais são as 8 observâncias? Não matar, não roubar, não se envolver em prática sexual, não mentir, não ingerir álcool, não adornar o corpo com joias, não deitar, sentar, ou deitar em camas acortinadas e não usar dinheiro. Tá? Então não deita na cama, tu dorme no chão. Essas 8 observações podem evitar a distração e confusão. Comer somente uma refeição no seu dia de prática permitirá mais tempo dedicado à prática. Eu já fiz isso por 12 dias de prática intensa, assim, 1 vez por dia só comendo. Os leigos ficaram felizes com a sugestão do Buda. 10 dias mais tarde, um servo da casa de Sudatta veio informar a venerável Sariputta que a Anatapindika havia piorado de vez.
O respeitado monge pediu que Ananda o acompanhasse, e juntos andaram até a cidade. Eles encontraram Sudatta deitado em sua cama. Um servo puxou 2 cadeiras para perto da cama para os 2 bhikkhus. Sabendo que Sudatta estava sofrendo gravemente em seu corpo, o venerável Sariputra aconselhou a contemplar o Buda, o Dharma e a Sangha, a fim de aliviar sua dor. Discípulo leigo Sudatta, vamos contemplar junto o Buda, o iluminado, o Dharma, o caminho da compreensão e do amor, e a Sangha, a nobre comunidade que vive em harmonia e consciência. Sabendo que o homem não viveria muito mais, o bhikkhuni continuou. Discípulo leigo Sudatta, vamos contemplar juntos assim. Meus olhos não são eu, meus ouvidos não são eu, meu nariz, minha língua, meu corpo e minha mente não são eu. Sudatta seguiu as instruções de Sariputra. Então este prosseguiu. Agora vamos continuar a contemplar. Aquilo que vejo não é eu, aquilo que ouço não é eu, aquilo que cheiro, provo, toco e penso não é eu. Outra hora eu explico por que isso. É bem importante, mas agora não vai dar tempo, a gente já se passou. Sariputra, então, mostrou-lhe como contemplar as 6 consciências sensoriais. Por que se deve morrer nessas condições? Porque é muito importante. Em qualquer religião, em qualquer filosofia, em qualquer religião. Ver não é eu, ouvir não é eu, e cheirar, provar, tocar e pensar não é eu. Ele continuou. O elemento terra não é eu, o elemento água, fogo, ar, espaço e consciência não são eu. Não me encontro aprisionado ou restrito pelos elementos. Nascimento e morte não podem me tocar. Sorrio porque jamais nasci, jamais morrerei. O nascimento não me dá existência. A morte não me remove a existência. De súbito, Sudatta começou a chorar. Preocupado ao ver as lágrimas rolarem pelo rosto do discípulo leigo, Ananda perguntou: Você está perturbado porque não consegue acompanhar a contemplação? Venerável Ananda, não estou perturbado absolutamente. Consigo acompanhar a contemplação sem dificuldade. Então, por causa do Anathapindika, vocês estão ouvindo isso aqui agora. E todos os ensinamentos. Choro porque estou profundamente comovido. Vocês leigos. Porque mais de 30 anos tenho tido a honra de servir ao Buda e aos bhikkhus. Mas nunca tinha ouvido um ensinamento mais sublime e profundo do que esse de hoje. Eles deram um ensinamento maior para eles. Isso aqui é o resumo, tá, gente? Para caber no livro. Ananda disse: Sudatta, o Senhor Buda frequentemente oferece esse tipo de ensinamento para os bhikkhus e bhikkhunis, monges e monges. Venerável Ananda, os discípulos leigos também são capazes de compreender e praticar tal ensinamento. Por favor, peça ao Senhor Buda para compartilhar esse ensinamento com os leigos. Anathapindika. Sudatta faleceu naquele dia. Os veneráveis Sariputra e Ananda permaneceram com ele e continuaram a recitar os sutras sobre o seu corpo. Por 49 dias eles fazem isso. A família de Anathapindika foram um modelo para todas as outras famílias. Todos os membros dela tomaram refúgio no Buda e se devotaram ao estudo e aplicação do Dharma em suas vidas diárias. Poucos dias antes de sua morte, Sudatta soube que sua filha mais jovem, Sumagada, estava compartilhando o ensinamento com as pessoas de Anga. Ela casara com um homem de Anga que era um governador e um seguidor devoto dos ascetas despidos. Quando pediu que visitasse os ascetas com ele, diplomaticamente ela declinou, que ela é um seguidor do Buda. Com o passar do tempo, sua sólida compreensão do caminho do Buda tocou seu marido e que abriu os corações de muitas pessoas naquela região. Olha só. Bacana, né? Baita história. A gente passou de novo um pouquinho, às vezes tem uns capítulos mais longos, né? É o quê? Tá bom? Então pensem sobre tudo isso. Ouçam novamente, se precisar, anotem ali o que precisa. Ok. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Um bom dia, uma boa terça.